Pensando em análise ergonômica, ou melhor, avaliação ergonômica preliminar, a gente precisa observar cada um dos aspectos. Primeiro, entender a diferença entre uma e outra. Qual é a diferença de análise ergonômica e avaliação ergonômica preliminar? Ou faz um censo de ergonomia, faz um checklist? Como é que é isso? Aí o Mário podia contar um pouquinho mais disso para nós, né, Mário? Exatamente. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Vamos pensar lá do início. Você tem o seu conhecimento profissional, existe a legislação e existe os trabalhadores. Isso tudo vão gerar demandas. Tudo começa daí. Eu tenho uma demanda. E essa demanda que você buscou, do seu conhecimento, da obrigatoriedade legal e da conversa com os trabalhadores, o primeiro passo seria a avaliação ergonômica preliminar, a tal da EP. Fiz essa EP pode ser feita de forma qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa. Até quantitativa é possível, tá? Que as pessoas, não pode quantificar, tá escrito lá. Só que aí, dessa EP, eu não consegui identificar tudo que era necessário, ficou faltando informação, então talvez seja necessário aprofundar. Aí eu vou para a ET, eu vou para a análise ergonômica do trabalho. Então, a primeira situação onde vai me exigir uma ET, uma análise ergonômica do trabalho, é a necessidade de um aprofundamento da EP. O meu primeiro passo é a EP. Se a gente for relacionar lá com a NR1, é bem parecido. Eu não vou direto para o inventário. Eu primeiro faço o levantamento preliminar e depois eu vou para o inventário. Ok. Mas quando mais eu vou fazer AET, tá? Imagina que eu tenho um trabalhador que já está com um problema de saúde relacionado à questão osteomuscular ou à carga mental relacionada ao trabalho. Nesse caso, é algo que já tem alguém doente, né? Já tem alguém afastado. Então, nesse caso também, eu partiria logo para uma AET. Outra situação que a norma fala, que eu também vou fazer AET. No caso, lá indicado no PGR, devido a um acidente, embora haver um problema que pode ser relacionado à ergonomia, relacionado a acidente. Iluminação não tem a ver com acidente, com ergonomia? Tem. Imagina que um determinado setor, a iluminação está deficiente, e um trabalhador tropeça, quebra a perna, alguma coisa assim. Isso, eu tenho que ver quais foram os motivos. Só foi a iluminação? Teve mais alguma coisa? Talvez seja necessário uma ET. Tá? Tem mais uma situação aonde eu farei a ET. Fiz a avaliação ergonômica preliminar, fui para o plano de ação. Na hora que eu fui para o plano de ação, eu implantei e, infelizmente, não resolveu. Como não resolveu, vou precisar aprofundar mais. E aí, nesse caso, também eu vou fazer uma AET. Mas fica parecendo que é fácil, né? Fica parecendo que eu fiz a EP, a ET e vou direto para o plano de ação. Tem um meio termo aí, tem algo aí no meio, que é o quê? Para eu tomar essa decisão, o que, que eu fiz? Eu fiz várias avaliações ergonômicas, eu fiz várias análises ergonômicas e agora eu vou definir aquelas que são prioritárias, com o critério que eu vou definir na empresa. Então, quais são as mais críticas? Só que eu vou verificar, tem orçamento disponível? A alta direção está aprovando essas ações? Porque isso está antes do plano de ação. Porque o plano de ação depende que a empresa aprove. Tá? Porque se o chefe não aprovar, não adianta você achar que é bonito, você vai ter que convencer ele financeiramente e tecnicamente dessa necessidade. Aí eu vou para o plano de ação, fui para o plano de ação, vou fazer o que agora? Acompanhar para ver se realmente aquela ação foi resolvida ou não, e por fim validar. Essa validação técnica sua e a validação do trabalhador para verificar se tudo deu certo. Para finalizar, toda essa informação, seja dos perigos identificados e das ações implantadas, deveria voltar para o trabalhador. O trabalhador deveria saber o que, que eu tenho lá à disposição de perigo que nós identificamos e como é que a empresa está solucionando isso. Então, o fluxo deveria ser mais ou menos esse. Em relação a EP e a IT, em relação ao PGR, nessa relação com o PGR, você pode, a EP, especificamente, dá para fazer como se fosse uma PR. Na verdade, no treinamento que nós fizemos hoje, acabamos hoje, é uma espécie de APR que a gente utilizou, tá? Uma análise de previsibilidade de risco que pode ser colocada, se quiser, dentro do inventário. Isso a gente já fez. Quando eu estou falando de AET, não, eu não acho que o formato inventário é o formato mais adequado. Eu, necessariamente, eu acho que tem que ser feita fora. E só indicar no inventário. Imagina, é uma situação que você já sabe que é mais complicada, não dá para fazer EP, você já verifica a necessidade de uma análise ergonômica do trabalho,
Você faz a parte, essa análise ergonômica do trabalho, e indica no seu inventário. Ambas vão para o plano de ação. Não é que foi uma, ambas vão para um plano de ação. Quando eu falo de PGR está falando de gerenciamento de todos os riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. A parte, teoricamente está tudo lá. A parte de ergonomia especificamente, o que a gente fala é o seguinte, quando eu faço uma análise ergonômica completa, o formato PGR não é o melhor formato. Tá? Então, o que a gente geralmente vai fazer? A gente vai pegar no PGR, não é que a gente não vai fazer, a gente vai indicar lá que foi feita uma análise ergonômica do trabalho, que está no modelo tal, no documento tal, interno tal, foi feito por um terceirizado, não interessa. Interessa que você indica lá que foi feito e vão ter ações rodando, vai rodar no plano de ação. A única coisa é que ele não está dentro, naquele formatinho, porque o formato PGR de inventário de risco para uma análise ergonômica do trabalho, ele não é adequado. Para uma análise, uma avaliação ergonômica preliminar, é possível colocar lá dentro. Agora, para uma ET, não é adequado, não dá, não consigo encaixar naquele formato. Então, só se for uma empresa pequena, que não tem nada, que é só para registrar, aí ok. Mas se você quer fazer um negócio realmente de um pós-trabalho complexo, você vai ter que fazer fora, indica no teu inventário e faz o plano de ação. Nenhum fiscal vai reclamar disso, porque tu está executando, tu tem o planejamento, tá rodando o PDCA, como o Germano falou.